Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os alunos do 7º ano. O tema da nossa aula de hoje é o uso dos pronomes onde e aonde em orações subordinadas adjetivas. Então, nós veremos hoje o que são orações subordinadas adjetivas, porque esses pronomes que nós vamos tratar do uso deles fazem parte das orações subordinadas adjetivas, tá? E embora tenhamos outros pronomes relativos que introduzem orações subordinadas adjetivas no período, nós vamos na aula de hoje falar apenas sobre estes dois, onde e aonde. Tá? Eles têm a grafia muito parecida, a pronúncia também, por isso as pessoas confundem muito. Oração subordinada adjetiva, o que é isso? Vamos falar de cada parte. Oração, vocês sabem que a oração ela é estruturada por meio de um verbo. Então toda oração precisa de verbo, é uma frase verbal. O subordinada, a palavra subordinada significa o quê? Que algo depende, né? Alguma coisa está dependendo de outra, tá? Subordinada quer dizer dependente. A oração subordinada tem esse sentido, tá? Ela é subordinada porque depende de outra oração que nós chamamos de principal. E adjetiva significa que essa oração subordinada tem o valor ou a função de adjetivo, está bem? Então, o que caracteriza uma oração? Vocês já sabem que a oração se estrutura por meio de um verbo. O que faz com que ela seja subordinada? Ela é subordinada porque depende de outra oração, que nós chamamos de principal. O que a torna adjetiva? Ela tem o valor, a função de adjetivo, tá? Nós sempre vamos encontrar na oração algo que caracteriza, tá? Ou que especifica ou que qualifica, está bem? Lembrando, oração, por que oração? Porque tem verbo. Subordinada, porque se vincula a outra oração e estabelece dependência de sentido. Adjetiva, porque qualifica, caracteriza, especifica, tá? Então é importante que vocês entendam que é a oração subordinada adjetiva. E para que servem os pronomes relativos? Bom, eu não disse ainda que pronome relativo é aquele que se refere a um termo anterior, tá? Então, nós vamos observar para que servem os pronomes relativos onde e aonde nas orações adjetivas. Eu trouxe 2 diálogos de WhatsApp, tá? E nos dois, em cada um tem um desses pronomes, tá? No primeiro, vocês verão que está presente o pronome relativo aonde, e aqui no segundo diálogo o pronome relativo onde, tá? E nós veremos a diferença entre os dois. Te busco no clube, então, cancelar o fute, né? Criançada tem o hábito de ficar abreviando palavras, certamente queria dizer futebol. Nossa, cara, mas o lugar onde ele foi é muito perigoso. Que nada! Perigoso mesmo é ir na casa da minha avó e recusar a sobremesa. Aí tem as carinhas aí, né, de risos. Bom, mas eu quero que vocês concentrem a atenção aqui, tá? Onde tem o pronome relativo aonde, certo? Mas o lugar aonde ele foi é muito perigoso. Vocês viram que o pronome relativo empregado aqui foi aonde. Por que aonde? Por que não o pronome relativo onde? Olha, mas o lugar aonde ele foi é uma forma verbal do verbo ir. O verbo ir dá a ideia de movimento. Quem vai a algum lugar, tá? Então, quando nós temos esta ideia de movimento, nós usamos o pronome relativo aonde, certo? Então fixem bem, ele dá a ideia de movimento. Agora vamos ler a outra conversa. Amiga, você soube do que aconteceu com a Ju?
foi assaltada ali perto da pracinha central. Sério? No meio da tarde ainda. Que triste. Quero viver em um país onde as pessoas possam caminhar tranquilas pelas ruas. Então, olha aqui. Quero viver em um país onde as pessoas viram onde e não aonde. Então, aqui está dando a ideia de algo fixo. Não é ideia de movimento como na conversa anterior, que nós utilizamos o pronome relativo aonde, tá? Então, quando é ideia de movimento, usamos aonde. Quando é a ideia de algo fixo, nós usamos onde. Interessante aqui também, eu quero que vocês observem, que não está falando de um país qualquer, está falando do país onde as pessoas possam caminhar. Ele está especificando que país é este que está se referindo na conversa. Bom, vamos analisar as conversas do WhatsApp e o emprego dos pronomes onde e aonde? A primeira pergunta: por que no primeiro diálogo utilizou-se o pronome aonde e no segundo o pronome onde? Vocês se lembram? No primeiro foi usada aonde porque está aqui indicando ideia de movimento. Olha, ele foi, lembrem-se, foi aqui é uma forma verbal do verbo ir. Olha, veja bem o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Olha a ideia de movimento. Então, se a ideia de movimento, nós usamos aonde, tá? Agora aqui, que triste, quero viver em um país onde as pessoas... Eu estou aí falando de qual país as pessoas podem caminhar tranquilas. Eu não estou falando de um país qualquer, tá? Estou especificando este país. E está dando ideia de algo fixo. Por isso foi usado o pronome relativo onde. Qual a função dos pronomes onde e aonde nas orações? Vocês perceberam que eles estão ligando orações entre si? Então, onde e aonde estabelece uma conexão entre as orações, entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva. Quais termos indicam que as orações são adjetivas? Aqui nós temos, dá para vocês observarem, que está caracterizando, qualificando o lugar, que é perigoso. Agora aqui não está qualificando, está especificando. Que lugar é este? O lugar onde as pessoas possam caminhar tranquilas pelas ruas. Agora também nós temos um bingo, tá? Um bingo, olha, são 6 cartelas. As 6 cartelas estão juntinhas e numeradas. E vocês vão fazer o quê? Vão completar os períodos de cada quadro, né, de cada cartela, com o pronome relativo onde ou aonde. Vocês se lembram, para fazerem direitinho? O pronome relativo onde indica uma ideia de algo fixo. E o pronome relativo aonde dá ideia de movimento. É preciso refletir sobre o que cada um significa para completar corretamente, tá? Então, eu vou lendo, comentando, mas vocês vão fazendo aí. Eu não posso saber se vocês acertaram ou não, mas vocês vão saber, tá? A escola onde estudo ou aonde estudo é rigorosa com os horários. Qual o pronome relativo que eu devo usar aqui? A escola onde estudo. Eu estou falando de algo fixo, certo? Então, onde estudo. Eu conheço a cidade. Onde ou aonde sua sobrinha mora? Estou falando também de algo fixo. Eu conheço a cidade onde sua sobrinha mora. Desistiram de sair a pé ou até de ir onde ou aonde desejavam por medo da atitude dos homens. Qual vocês acham que é o correto para usar aqui? Olha, desistir de sair a pé ou até de ir. Lembra que eu falei? Quem vai, vai a algum lugar. Olha a ideia de movimento. Então,
desistiram de sair a pé ou até de ir aonde desejavam, por medo da atitude dos homens. A próxima. Um mar terrível ocorreu na última sessão do cinema. Onde ou aonde estávamos ontem? Qual vocês acham que é o pronome relativo adequado para completar este período? Vocês viram que aqui dá a ideia de algo fixo. Então, o correto é o pronome relativo onde. Um mal terrível ocorreu na última sessão do cinema, onde estávamos ontem. A próxima. O amor é um lugar onde ou aonde as pessoas se sentem seguras. Qual vocês acham que é o pronome relativo correto? Olha, o amor é um lugar, está se referindo a algo fixo. Então, o correto é dizer o amor é um lugar onde as pessoas se sentem seguras. E a última, para manter o público informado, a imprensa deve ir onde ou aonde a notícia está. Qual vocês acham que é o pronome relativo adequado? Olha, a imprensa deve ir, olha, a imprensa vai ter que fazer um movimento, não é? Para ir aonde a notícia está, certo? Então, se dá a ideia de movimento, eu vou usar o pronome relativo aonde. Tudo bem? Entenderam? Vão saber usar direitinho daqui para frente os pronomes relativos onde e aonde? Muito bem. Para finalizar a aula de hoje, vamos nos lembrar do isolamento social, que vocês precisam ficar em casa, tá? Eu peço que cuidem bem de vocês, cuidem bem de seus familiares, está bem? Um forte abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.